que me doeu muito foi a perda da minha mãe. Isso me tirou o centro, embora que ela já tinha os seus 86 anos de idade. Mas ela era uma mulher que tinha um significado, assim. Não houve, e nem no meu ponto de vista, entendeu? Quando você perde a relação de pai e mãe, é como se você colocasse assim, estou só. Agora é eu e Deus e os filhos. Mesmo que eu tenha meus irmãos, né, enfim. Mas aquilo foi a partir da minha mãe foi eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Muito mal. Porque eu tinha ali um fio condutor, né, de que ela me incentivava todos os dias. A minha mãe era assim, eu viajava, se estivesse fora do país, se eu não ligasse para ela, é como se não, sabe, faltasse alguma coisa, eu tinha que ligar, eu tinha que falar com ela. E quando eu chegava no Brasil, ou em qualquer lugar que eu estivesse viajando, eu tinha que ir lá, abraçar ela como se fosse meu colo. E isso foi para eu me desapegar disso foi difícil, foi doloroso. E aí, obviamente, a gente aprende a viver com a ausência e ficar com ela no pensamento. E aí veio, sim, depois disso, foi agora a pandemia, a perda do meu irmão Barbosa, que era o mais velho, muito meu amigo, assim, nós nos falávamos, e era um cara que depois parece que transferiu para ele, né? Porque ele era muito parecido com meu pai, era um cara de uma voz muito tranquila, muito quieto, muito parecido com meu pai. E ele me conduzia, inclusive todos os eventos, assim, quando eu trabalhava no grupo, que eu dava alguma entrevista na televisão, ele me chamava no outro dia, olha, isso aqui foi legal, viu? Você falou assim e tal, porque ele sempre me orientava ali de longe. Ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, tal. Todas as decisões, inclusive da minha própria família, né, com os meus filhos, era um cara que me dava ali aquele suporte. E aí, da noite pro dia, em 10 dias ele foi embora. Do nada, assim. E ele que foi a causa do teu pai voltar no cavalo. E aí ele partiu. E aí, meu irmão, eu digo a você, há a necessidade de nos olharmos no espelho todo dia e dizer assim, cara, você é um vencedor. Principalmente de quando você vem de uma situação vulnerável, né? Porque eu não vim de berço, eu sou um cara do interior. Eu não tive todas as oportunidades, não estudei nas melhores escolas. Né? A faculdade que eu estudei foi paga com meu dinheiro, eu trabalhava para pagar. Entendeu? Eu não tive carro, não tive a infraestrutura que meus filhos têm hoje. Então, eu não sou diferente de muitos empresários que estão aí no mercado, não. Né? Que vivem hoje, que tiveram e isso é importante, né? Porque você sabe a diferença. Quando a tomada de decisão, que aí você me faz uma pergunta, qual foi o momento mais difícil? Foi a perda de minha mãe, sem sombra de dúvida. Mas a saída do grupo foi mais difícil ainda. Profissional, né? Porque a vida, a decisão profissional de se você tem uma infraestrutura, você tem todo um negócio certo, né? Um negócio certo, você tem todo um respeito profissional de mercado, as pessoas te recebem, te abrem a porta, e aí de repente você não quero mais. É como disse meu filho, você está doido, você está louco? Sem dúvida, o próprio meu irmão que partiu na pandemia disse assim, não, você está louco, cara. Você pode internar. Quantos queriam estar no seu lugar? E você faz isso. Eu disse, Barbosa, eu fiquei muito deprê também, assim, né? Eu fiquei bons meses ali, meio que deprimido, chorei bastante. Era uma despedida, que eu considerei. Um luto. Era um luto. Quando você se separa do seu grande amor, quando você perde seu pai, quando você perde um grande amigo. A saída do grupo foi um luto também. Eu tive que viver esse luto. Eu sofri, cara. Sofri muito. Era um casamento de 32 anos, né?
Mas eu sabia que aquilo ia passar. Entendeu? Se eu tivesse... Hoje eu digo para alguns colegas quando passam por algum processo como eu já passei, eu tenho experiência. Cara, se eu pudesse te vender um comprimido que eu te desse e tu acordasse daqui a 3, 4 meses, tu ia sorrir. Porque passa, tudo passa. Ligeiro. Ligeiro, as coisas são muito rápidas. Hoje eu tenho essa expertise de dizer, inclusive para os meus filhos, é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, aproveita, vai doer, tem que sofrer, tem que chorar, não é isso. Um belo dia chegou meu filho lá em casa no interior, sofrido, chorou, tinha terminado lá um relacionamento, deprimido, o mundo vai se acabar, meu filho é assim mesmo. É assim mesmo, mas vai passar. Daqui a 3, hoje já está em outro, já casou, já tem filho, nem lembra quem passou por aquilo. Faz parte do processo. Sim. Então, a decisão do grupo, profissionalmente, foi um baque, foi uma decisão muito difícil da minha vida, até porque estava em jogo toda uma integridade, né, de uma família, né? Porque o homem precisa do emprego, precisa do trabalho para ter integridade, né, da família, né, familiar e tal, dar sustento. Então, era obviamente um medo. Né, assim, e aí, vou viver de quê? Mas eu sou um homem muito... eu tenho uma espiritualidade aguçada. Vamos dizer, você é muito católico? Não, eu tenho uma espiritualidade muito aguçada, né? Eu acredito numa força superior que rege tudo isso, né? Que faz com que essa bola, no meio desse universo, tenha vida, né? Que tenha diálogo entre homens. Enfim, e também eu acredito que existe algo pós. Né? Porque senão, para mim, não faria sentido. Eu preciso acreditar nisso. Né? Tem outras pessoas que talvez não, e respeito. Duas coisas que não se falam, não se discute, religião e política, né? Então, eu acredito numa história pós tudo isso. E a história pode ser pós tudo isso, às vezes as pessoas me perguntam, mas como pode essa história pós tudo isso? Nem que fique no sentido das pessoas. Você será lembrado pelos seus filhos, você será lembrado pelos seus colegas, você tem uma história para ser contada, que você vai servir de exemplo. O que nós estamos fazendo aqui, o que você fez com todos esses programas, você resiste à história. Daqui a 20, 30 anos, tá lá. Alguém vai olhar, vai lembrar do Carlos, não dei valor, no Edson que estava ali, quero rever, quero aprender com aquela geração lá de trás, quando estiver lá no 2050. Isso faz parte de um pós-vida do Edson, pós-vida do Carlos. Então, eu acredito nessa vida que dá continuidade, não é só a coisa física. E esta forma espiritual que eu trago dentro de mim é que me faz levantar todo dia e dizer assim, hoje eu vou vencer, vou ganhar, vou contribuir, vou ensinar, vou desenvolver os meus funcionários, vou me desenvolver, vou criar oportunidades. Deixar um mundo melhor. Vou deixar um mundo melhor.